Agora sim. Boa tarde, pessoal. Vou passar aqui o link para o nosso presidente. Ele está online. Não, o Reinaldo não está presente. Tudo bem. Alô. Felipe? Sim. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, só não estou vendo o seu rosto. Ah, agora sim. Perfeitamente. Tava melhor antes, né? Estava bem melhor antes. Deixa eu só te passar o co-host aqui já, né, antecipadamente. Tá. Uhum. Certo. Tá na mão. E aí, como funciona agora? Já podemos começar? Já tá todo mundo me ouvindo ou estou conversando só contigo? Não, está me ouvindo. Acho que tem 100 participantes aqui. Tá legal. 101 agora, está aumentando. 102, tá subindo. A cota tá boa. 103. Tá bom. Acho que vou só fazer uma abertura rápida, né, Felipe, para a Claro. gente dar continuidade. Então, o pessoal que tá nos assistindo, hoje então é a segunda palestra, né, do circuito de palestras que nós da VMS, né, do Núcleo do Rio Grande do Sul, né, estamos apresentando para vocês, enfim, que é referente a um circuito que estamos trazendo, então, os diversos ex-presidentes, né, da BMS. Inclusive, o Felipe foi 2 vezes a presidente, né, Felipe? Qual foi os anos de mandato teu, Felipe? Boa, foi 2000 e... 2012 a 14, 14 a 16, eu acho. Essa memória eu não tenho assim tão fresca, né? Eu chutei, né? Na verdade, porque eu não me lembro também. Mas eu tenho anotado aqui em algum lugar. Então, o Felipe Gomes, então, é um engenheiro excepcional, né? Projetista, doutor, né? Em engenharia geotécnica. Então, para quem não conhece, né? O engenheiro Felipe, ele pode se apresentar muito melhor do que eu, mas além de tudo é um amigo, né? Excepcional. Está sempre junto e tem uma contribuição muito forte assim na geotecnia, iniciando assim na contribuição da geotecnia no Rio Grande do Sul e hoje já criou asas demais, né, Felipe? E está realmente contribuindo mundialmente, né, para a sociedade, para a comunidade, não só geotécnica, mas quando a gente fala, né, de geotecnia, ele está realmente fazendo contribuição para a engenharia como um todo. Então, Felipe, passo a palavra para ti e pode ficar à vontade para se apresentar e dar continuidade à sua palestra. Tá certo. Muito obrigado pelas palavras amigas aí, né, Kleber? E primeiro parabenizar a iniciativa do núcleo do Rio Grande do Sul da BMS, né? É importante a gente manter esse contato nesse período difícil aí que a gente tá passando, todo mundo de quarentena. E no fim é uma ferramenta super bacana, né? E que tenho certeza que veio para ficar a gente poder fazer essas reuniões online, poder atingir com maior facilidade, né, um número maior de pessoas. Então, né, parabéns aí pro núcleo, sempre ativo, né, pujante aí trabalhando pela geotecnia, por ter promovido esse círculo de palestras, né? Então, eu fiquei muito honrado pelo convite e trouxe uma apresentação aqui para dividir com vocês hoje. E eu já vou passar para ela, né, só um pouquinho. Aí. Que é tudo muito legal, mas claro, né, tem o fator humano aqui, a gente tem que, então, conto a compreensão de vocês aí também que mas tá todo o pessoal deve estar todo mundo vendo agora. Eu acho que sim. Eu tô vendo nitidamente. Tá. Eu vou fechar Maravilha. meu áudio aqui para não atrapalhar. Tá?
Tá legal. Então, vou tirar esse trocinho de cima aqui, acho que agora foi. Então, pessoal, vou falar para vocês sobre estabilização de taludes e estruturas de contenção, né? O professor Rinaldo, eu fiz essa apresentação, coloquei algumas, como o tempo é um pouco maior aqui, coloquei algumas coisas a mais, mas foi uma apresentação que foi feita no GeoSul do ano passado, né? Sobre alguns casos de estabilização de taludes e estrutura de contenção. E então ele me pediu para reproduzir essa mesma apresentação, eu trouxe para vocês e espero que seja do proveito de todos. Então, meu nome é Felipe, né? Eu sou o Felipe Gobi, sou doutor em geotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu sou professor na Unicinos, no curso de engenharia civil para as disciplinas de mecânica de solos, sou professor na especialização da Unicinos, sou o diretor técnico da FGS Engenharia, sou o gerente técnico da Geobrug AG no Brasil. Então, trabalho com geotecnia desde sempre. Como muitos de vocês, sou apaixonado pela área e como eu disse, trouxe uma apresentação hoje para dividir algumas experiências, alguns assuntos, alguns casos com vocês. Então, essa apresentação está separada, primeiro, sobre uma revisão rápida assim, sobre o desenvolvimento de projetos geotécnicos. São alguns tópicos que valem para qualquer projeto de engenharia, eu acredito, mas está focado para projetos geotécnicos. E depois alguns exemplos de impacto positivo da investigação, da utilização da investigação e instrumentação em obras geotécnicas e uma análise simplificada do impacto do custo da investigação, projeto e instrumentação nos empreendimentos. Depois alguns exemplos de impactos negativos, de falta de investigação ou instrumentação em projetos geotécnicos e alguns exemplos de uso de simulações numéricas, de casos numéricos para taludes. Então, primeiro, só antes de começar, gostaria de fazer um rápido agradecimento, que boas ideias no papel continuam sendo boas ideias e que ninguém faz nada sozinho. Então, os projetos que eu vou apresentar hoje aqui são trabalhos que foram executados na FGS Engenharia e são fruto de um trabalho em equipe, não é só um trabalho meu. Então, eu gostaria de agradecer essa equipe, gostaria de agradecer o engenheiro Anderson Fonini, o engenheiro Álvaro Pereira, então, desde o início aí nessa empreitada, o engenheiro Alisson Sacchetti foi o primeiro estagiário e hoje é um grande projetista também, está conosco há muitos anos, engenheira Juscelia Bedin, nossa gerente de projetos, engenheiro Bruno Denardim, Rodrigo, Daniel, Ricardo, enfim, toda a equipe que tem trabalhado duro aí para gerar todos esses resultados e o que a gente que é parte do que a gente está apresentando. Parte da equipe usou alguns eu vou citar vários aqui durante o andamento dessa apresentação, porque várias coisas, quando a gente identifica alguma coisa legal numa obra, também isso foi usado em alguns TCCs, em alguns trabalhos de pesquisa, especialização, mestrado, e esses resultados alguns desses resultados estão aqui hoje, Então, de novo, isso é um trabalho em equipe. Nada disso seria possível sem o apoio dos clientes, ou seja, as pessoas que aceitam essas ideias de fazer algo diferente, de fazer mudar algo nesse processo de execução de obras e projetos. E isso nos faz com que a gente cresça profissionalmente, tecnicamente, e todos os parceiros também que a gente tem no caminho, e grandes incentivadores, todo o time da Geobrug no Brasil também, a Maria Tereza, que é uma grande entusiasta da geotecnia e também que sempre apoia em vários desses processos. Tá? Então, dito isso, vamos direto para os para o assunto da apresentação de hoje. E, basicamente, o
o que eu gostaria de mostrar e de dividir com vocês é essa constatação, que é uma constatação bastante óbvia, assim, que, né, as melhores práticas de engenharia consistem em a gente identificar todas as inferências e premissas e conseguir substituí-las por fatos no decorrer do desenvolvimento dos projetos e obras, certo? E isso se aplica, de novo, para toda a engenharia. Mas na geotecnia eu acho que isso tem um caráter especial, porque a quantidade de inferências que a gente tem que fazer por lidar com a natureza, por lidar com todas as variáveis geológicas que existem nos nossos trabalhos, são maiores do que nas outras áreas. Então, a gente costuma dizer, né, que eu costumo dizer nas aulas que isso é o pavor de quem não gosta de geotecnia e é a cachaça de quem gosta, né? Que todo projeto sempre é diferente, definitivamente não é a área do copia e cola, né? E cada projeto tem suas especificidades e precisa, né, de tratamento de acordo. Então, quando nasce um projeto, né, a gente tem que se vai a campo, se verifica quais são as manifestações patológicas, o que está acontecendo, e a gente começa a tentar montar um quebra-cabeça. Então, no início do processo, esse é um caso, tá? Eu estou norteando a apresentação, eu já vou citando um caso. Então, aqui, eu esqueci de falar, eu agradeci os clientes, né, todos no começo e os donos dos projetos, das obras, por questões de confidencialidade, óbvio, os locais, né, nem as obras vão ser divulgadas. Eu vou citar como casos anônimos, né? Não sei se é esse o termo que se usa, mas exceto que já foram publicados, né? Então, alguns desses já foram publicados em congresso e tal, então eu mantive o nome dos projetos, outros não, tá? Mas o que importa é o conceito, a mensagem, não o local em si. Então, esse aqui é um caso isso é uma linha férrea. Então, aqui tem a linha férrea passa no topo desses taludes aqui, que é a parte em aterro, e aterro bem alto, e aqui a gente vê uma trinca da superfície de ruptura lá no primeiro platô, né, lá em cima. Então, a grande superfície de ruptura, a superfície de ruptura profunda, aqui tem algumas ocupações na base, mas né, um projeto que ser implementado e com a linha férrea operando, né, sem poder ser interrompido. Então, quando a gente chega e conhece o problema, no nosso estado inicial é 100% de inferências e 0% de dados, né? Então, a gente conhece o problema, identifica, com base nos indícios de campo, a gente já começa a assumir algumas premissas e tem que transformar isso numa solução de engenharia. E a gente vai transformando isso, vai mudando essa equação ou vai transformando em dados ou em fatos algumas dessas inferências usando as ferramentas que a gente tem de engenharia. Então, o mapeamento geológico, né? Então, não existe geotecnia sem uma geologia bem embasada, sem um bom trabalho de geologia. Então, o mapeamento geológico de superfície é o ponto de início de qualquer projeto. A inspeção de campo, né, entender o fenômeno, entender os mecanismos em campo, com isso elaborar um plano de investigação. Esse plano de investigação consiste em sondagens e a partir dessas sondagens a gente monta um perfil geotécnico, né, e esse perfil geotécnico tem onde a gente pode separar o material não só pelas suas suas características geológicas, mas principalmente pelas características que nos interessam de desempenho geotécnico, né? Desempenho mecânico, ou seja, do que a gente estiver analisando. Coleta de amostra, ensaio de laboratório, para então definir esses perfis, determinar qual o parâmetro, né, ou quais as propriedades dos materiais envolvidos nesses perfis, análise de estabilidade, e por fim, né, com essas análises de estabilidade e o dimensionamento da solução de engenharia, e no final a gente chega num projeto final de engenharia onde a gente tem a solução estabelecida. Então, nesse processo, a gente vai tirando as nossas dúvidas com as ferramentas que a gente tem, né, obtendo dados, validando ou reestudando as premissas,
e aí para no fim chegar numa solução de engenharia. E não eu vou pedir, por favor, que vocês deixem no mudo os microfones, porque por enquanto, tá? Que eu tô ouvindo aqui bastante interferência. Mas então não é incomum, né, a gente terminar ou chegar nessa fase e ainda ter várias premissas sendo validadas. Essas premissas podem ser validadas ou verificadas, né, na fase de execução, né, até é indicado que se faça isso, e ainda podem ser e a instrumentação nos responde a isso também, né? Então, quando a gente sai do projeto e vai para a obra e ainda existem algumas inferências no processo, o que não é proibido que aconteça, o que é comum de acontecer, mas, de novo, né, a solução ideal, o lugar que a gente gostaria de estar em todos os projetos é aqui, é onde a gente consegue transformar a maior parte das inferências ou das premissas em dados. E aí, voltando no caso dessa contenção para essa linha férrea, né? Então é um conjunto aqui, são 3 linhas de cortinas grandes, cortinas importantes. O sequenciamento executivo era muito importante para essa obra, como eu disse, a ferrovia não podia parar e a superfície de ruptura, todo o material rompido não pôde ser removido por uma questão de estabilidade, de geometria. Então, também todas as questões de fazer a obra com parte desse material ainda rompido e como isso se comporta, como se monitora isso. E aí a gente tira essas dúvidas através da instrumentação e acompanhamento de campo, tá? Então aqui só aparece um exemplo, né? A gente vê o cenário da obra pronta é uma coisa, mas claro, a gente tem que calcular qual a variação de segurança de todas as etapas executivas da obra para garantir que a obra seja segura de ser executada. E se essa segurança tem alguma premissa, essa premissa deve ser medida em campo. Por exemplo, olha, esse fator de segurança é correspondente a essa condição de poro-pressão. Então, tem que medir essa poro-pressão para garantir que isso esteja acontecendo. Ou posso medir carga na cabeça dos tirantes, como elas vão variar com o tempo. Aqui aparece essa seção sem os capacetes aqui, porque estão com célula de carga. Inclinômetros, né, medindo como vão acontecer os deslocamentos dentro do maciço de solo nesse processo. E aqui o que a gente vê é, né, por exemplo, variação de carga na cabeça dos tirantes à medida que as cortinas pelo sequenciamento executivo da obra, ou também medição, né, verificando, como eu falei para vocês, tinha uma superfície mais profunda que está lá, ó, passando, e como ela vai respondendo à medida que a obra vai descendo, isso no final da obra, né, se foi atingida a condição requerida. Então, é só um exemplo de como, né, a implementação pode nos ajudar a transformar premissas em dados durante o andamento do processo, né? Verificar se as cargas de proteção estão ok. A gente pode ver até tem alguns deslocamentos aqui na parte de cima da cortina, mas tudo, né, foi interpretado e ajustado durante o andamento da obra, com interesse maior de ver aquela superfície mais profunda, como a gente já tinha visto. Então, voltando, né, na questão inicial, que é uma questão, como eu disse no princípio, óbvia e evidente, é o que a gente aprendeu com os nossos professores, né, é o que a gente ensina, que eu preciso de dados, eu preciso de informações para projetar e eu tenho que transformar inferências em dados para ter sucesso na implementação de um projeto de engenharia. E isso representa, né, não só um ganho de segurança, mas um ganho também de uma assertividade nos projetos e uma possibilidade, uma austeridade na relação com os custos envolvidos no processo. Ou seja, tu garante a segurança e também vê onde tu consegue economizar, onde tu estaria gastando demais. E aí aqui tem alguns exemplos. O primeiro dele foi a apresentação do Marcos Strauss, né, nosso ex-presidente também, um grande amigo, um engenheiro sensacional,
que foi o projetista da obra da Serra do Espigão, né? Esse é um projeto de um talude rodoviário, né? Como eu já disse, foi apresentado pelo Strauss. Eu não vou gastar muito tempo falando do projeto em si, ele já mostrou, mas é uma obra rodoviária, né? De uma concessionária de rodovias, a Artéries, que implementou esse trabalho de contenção. O projeto foi da Zambuja Engenharia, a fornecedora de todas as malhas e soluções, barreiras, soluções em aço foi a Gelbrug, a executora foi a CEL Engenharia e a FGS prestou consultoria na fase de execução. Tá? Então aqui tem um vídeo, acho que, né, para a gente ver a dimensão da obra. Eu quero que vocês prestem atenção nessas colunas aqui que estão sem tratamento por enquanto, tá? Aquele pontinho ali é um trabalhador, né? Não é um minion, é uma pessoa. Então, para a gente ter a ideia, essas colunas aqui tem de 35, 40 metros de altura. Lá embaixo está passando a rodovia. Aqui tem uma barreira física, né? um muro de enrocamento, tem um gabiãozinho no topo lá, para queda de rochas. Aqui o pessoal está desenrolando tela. Então, essas são obras icônicas, né? São obras muito muito bacanas, assim, principalmente por causa da escala, né? Então, claro, a projetista fez todo o seu tema de casa, né? Tem caracterização geológica, o levantamento a identificação dos mecanismos, a definição dos conceitos de solução. Tinha várias soluções nesse projeto, né? Ele tem um concreto projetado aqui para frear a alteração do material. Aí na parte das colunas de arenito ele é todo com tela grampeada. Enfim, um projeto bem aqui de novo, né? Uma solução contra queda de rochas, né? Que tinha espaço para fazer uma barreira física. Num desses talvegs aqui tem uma barreira contra fluxo de detritos. Em outros pontos tem barreiras contra queda de rochas. É uma obra muito legal, né? Muito interessante. Aqui a questão de diagnóstico, isso vem lá do relatório da Zambuja, né? A diferenciação dessas rochas sedimentares. Então tinha um arenito na parte de cima, um arenito competente, né? Uma rocha sedimentar, mas competente do ponto de vista de estabilidade, mas pela condição estrutural, né? Tem um croquisinho aqui também. Essas grandes colunas aqui eram separadas, né, por um condicionamento estrutural do maciço. E ali, para a gente ter uma ideia, essa visão aqui é atrás de uma dessas colunas, né? Então aqui tem 1 metro aberto já destacado do maciço. Lá embaixo está a rodovia passando. E se a gente pensar, né, do mecanismo, um mecanismo de queda de tombamento do bloco, é uma coisa simples, né, do ponto de vista de mecanismo. Se a gente pensar que essa coluna tem 35, 40 metros, lá está o pessoal pendurado, né, fazendo mapeamento, ele já não é mais tão simples, tá? Eu tinha pedido para vocês prestarem atenção aqui naquelas colunas que estavam sem tela, e são essas 5 colunas que aparecem aqui, que foram o mecanismo principal, né, o que é identificado no projeto, era que tinha o tombamento das colunas, tem esse material que degrada mais rápido, que são os lamitos lá embaixo, que acaba descalçando as colunas, gerando movimento. Esse é o mecanismo, né, geral da encosta. Ele é diferente em alguns pontos, mas tenho certeza que o Strauss passou por tudo isso, né? Eu não vou na apresentação dele. Mas nessas 5 colunas aconteceu uma coisa interessante, que durante a implementação da obra, aqui umas questões de montagem, de projeto é importante, né, de como da diagramação dos grampos e evitar que tenha aceleração dos blocos, evitar que isso entre que ganhe velocidade, né? Ou que seja, o que passe a ser um evento dinâmico. Se passe a ser um evento dinâmico, eu posso triplicar a solicitação nas ancoragens. Então, isso tudo a gente consegue pelo ajuste da tela, né? E pela utilização de tela com a baixa deformação também.
Só voltando, nos pés dessas colunas aqui, que é o que foi identificado que existia uma concentração de tensão, né, pela própria geometria da coluna e pelo tipo de movimento, e que já estava acontecendo um desplacamento, né, tipo um spalling, né, que é a rocha rompendo onde tu tem um sigma 3 nulo, né, quase um estado de compressão simples, que é na borda, na face da coluna. Tu tem essa carga axial, ela desplacava, a gente via, né, que tinha umas rupturas 2, 3 centímetros, e isso já fazia com que a geometria na base dessa coluna fosse côncava, ou seja, tu descasca um pouquinho a rocha, o centro de gravidade, né, fica a excentricidade gerada pelo peso que vai alterando, a concentração de tensão no bordo de fora da coluna passa a ser maior, acelera o desplacamento também. A gente viu que esse era um mecanismo que estava acontecendo naquelas 5 colunas, né, especificamente, e aí pensa, olha, o que se faz num caso desses, né? Tu pode, de novo, o projeto foi concebido para conter, né, o projeto que foi concebido inicialmente pela projetista, para conter essas colunas, independente de acontecer esse movimento ou não. Então já previa essa a possível instabilidade da coluna, e os grampos lá foram projetados para manter essas colunas no lugar. Estava tudo, né, tudo projetado, adequado dessa forma. Quando foi identificada essa questão na base das colunas, isso foi levado para a projetista também, foi discutida, né, uma solução. E quando se tu tem um problema, o que foi visto ali, que era esse desplacamento, a gente está falando em falha na matriz, falha na rocha, né, falha da rocha intacta, né, ou seja, eu estou tendo esse desplacamento da rocha intacta. Então, uma postura pode ser, olha, deixa ela seguir falhando e vamos garantir que essa coluna não tombe, né, como está projetado, ou eu posso reforçar essa base e gerar um estado de tensão diferente nessa base para que esse desplacamento pare de acontecer. E aí, normalmente, para fazer isso, tu precisa colocar um esforço ativo, né? Então, tu vai usar uma cortina atirantada, uma estrutura em concreto atirantada, e por várias razões, né, na obra, nessa obra específica, isso não era uma opção, não podia partir para uma solução atirantada, rígida, né? Ou não podia levar concreto para esse ponto da obra. E aí foi feita uma sugestão de usar a malha, né? Que essa é uma malha de aço de alta resistência, usar a malha protendida. Então, pensando que né, imagina aquelas colunas lá, se ela estiver embalada a vácuo, né? Bem com a tela bem conformada, se eu pudesse elevar o nível de tensão na tela e jogar um sigma 3 ali, jogar uma tensão confinante na base dessa coluna, que aparece aqui, ó, pensando que isso aqui essa é a envoltória de resistência do maciço, né, desse selenito. O estado de tensão é esse, né, naquela borda, então eu tenho uma carga axial pelo peso próprio da coluna, não tenho nenhuma tensão, não tenho, sigma 3 é zero, então a resistência disponível aqui é, né, resistência de compressão simples, basicamente. Se eu der um sigma 3, se eu der uma tensão confinante, a resistência disponível, meu sigma 1 na ruptura, né, passa a contar com o ganho de resistência por atrito, né, ao longo da envoltória de resistência à ruptura do material. Então, passaria aqui de 1 para 3, essa sigma 1 máximo, e frearia esse processo. Mas não é comum de ser feito, né? Embora essa tela, né, a Spider, que é uma tela da Gelbrugge, tem esse aço de alta resistência, e é um aço que aceita ser tensionado, que ser protendido, não é comum tu usar uma tela protendida, né? Então, a gente pensou, olha, ela aceita a proteção, a gente sabe que funciona. Eu preciso garantir que não vai ter relaxação ou que eu não vai ter nenhuma deformação, pequena deformação da tela com o tempo que alivie essa tensão. Então, como que aí essas são premissas, entram naquelas inferências que a gente não sabe, e a maneira de descobrir isso é instrumentando. Então, foi calculado dessa forma, né? Foi sugerido, né? Foi discutido com a projetista, o projetista foi colocado essa nova solução na base das colunas,
E a gente bolou, foram colocadas células de carga na cabeça dos grampos, na ponta das bordas das colunas, e para saber se a pressão estava sendo transmitida na face da coluna, foi criada uma célula de pressão, que está aqui, né? Então essa é uma célula, ela está preenchida com fluido, tem um transdutor de pressão, e a gente consegue ver qual a tensão, de fato, qual o sigma 3 que a tela está colocando ali na base da coluna. E aí a gente mede. E aí aqui é a etapa de carregamento, a gente vê aqui as células de a carga subindo na célula de carga, né? Então chegando aqui a 9 toneladas aplicado na cabeça dos grampos, e isso, né, chegou a 30 quilopascais ali de sigma 3 aplicado na base da coluna. Tá? Então, essa célula de pressão ficou sendo monitorada por 30 dias para ver se ia ter queda ou não de pressão. Não teve queda de pressão, a pressão ficou constante, ou seja, a gente validou uma premissa de que o sistema pode ser tensionado e que essa tensão vai ser mantida com o tempo, né, naquela condição que quem tiver interesse, esse trabalho está publicado no Congresso Internacional de Mecânica das Rochas do ano passado, e eu não coloquei aqui a referência, mas enfim, eu posso mandar depois. Quem tiver interesse pode pegar essa referência. Tá? Um segundo caso, aqui é um talude, eu não vou... também não vou falar em detalhes, eu já apresentei em várias vezes, né, que é o projeto do Morro do Patrimônio, e é um projeto também super interessante, talude com 300 metros de altura, toda a execução foi feita com transporte de material de helicóptero. Vocês veem aqui o sistema todo ele com rocha e solo grampeado, né? Então o que a gente viu aqui foi um time-lapse da obra, 2 anos e meio de obra. O sistema de drenagem é todo positivo, né? Implementado sobre o talude, com vários sistemas que foram concebidos para essa obra, né? A gente falou de 300 metros de altura, onde vai ter uma manutenção difícil, então o sistema que foi feito para ser autolimpante, cuidando para não cavitar. Depois ele deságua em canais de enrocamento, grampeados, com muretas atirantadas lá atrás. Então o sistema de drenagem é uma obra bem bacana. Todo o tratamento do talude é também com malha grampeada, né? Malha diferentes tipos de malha, né, na parte superior e inferior, e revegetação. Tá? Então, é uma obra que teve 100 quilômetros de perfuração, mais ou menos, para instalação de grampos. Foram feitos 200 ensaios de arrancamento, né, o acompanhamento diário de todas as atividades, ou seja, o projeto dessa estabilização ele foi desenvolvido junto com a obra. Então, à medida que a obra andava, o projeto ia sendo feito, esse talude foi dividido em mais de 100 pequenos taludes, cada um com um projeto específico, e de novo, né, como primeiro ter assertividade na questão de projeto, e também como é importante para ter austeridade, ou saber o quanto, né, no que se pode economizar na obra dessa, tu precisa de informação, precisa de dados, e daí vem os ensaios de arrancamento, né, nesse caso. Então, de novo, né, é um projeto mais complexo, tem outros ensaios, outro levantamento de informação, mas aqui no caso, né, o comprimento do grampo, como a gente está vendo, era o preço, o custo maior de uma obra de solo grampeado ou rocha grampeada, normalmente é perfuração e injeção e grampo, né? Então, toda a economia que é feita nesse sentido representa um ganho final muito grande para a obra. E aí, nesse mapa de calor aqui, o que vocês estão vendo é a variação da adesão, né, nata solo ou nata rocha no projeto. Então, a gente muda ali 8 vezes, né? Parte de 110 quilopascais até 850 quilopascais de tensão de adesão solo, grampo. E pensando que o comprimento do grampo é diretamente proporcional ao valor de QS e o custo da obra é diretamente proporcional ao comprimento do grampo, fica evidente, né, a necessidade, como esse parâmetro é importante e como a realização desse ensaio é também importante.
executados todos esses ensaios, foi feito um trabalho aqui, simulando, né, qual seria o custo se com um número menor de informação. Isso foi foco do trabalho de conclusão da especialização do Rodrigo Fleck, que é um engenheiro nosso aqui, chegou no valor de quase 20% de economia por se gerar essa quantidade de informação, né, por se medir o parâmetro de interesse e não se extrapolar ou generalizar para áreas, né, mais gerais. Importante também que a gente fala, eu estou falando muito da economia, mas a gente tem que olhar o outro lado também, né? Então, essa obra que tem grampos de 11 a 4 metros de comprimento, e se eu fizesse todo o talude com 6 metros, em alguns pontos ia cair, e em outros pontos eu estava gastando demais, né? Então, de novo, né, a questão de se ter informação, ter assertividade para isso. O comprimento dos grampos depende basicamente do QS, né? Então, de novo, o estudo do QS, a medição em ensaios. Aqui isso é um trabalho que foi publicado no Cobranseg, 2016. Então, a gente fez alguns ensaios instrumentados. Isso foi parte até do TCC do Henrique, do Milan. E aqui, né, nada diferente do que a gente já sabe, a variação de tensão ao longo da profundidade, pelos estágios de carregamento, quanto que a gente vai mobilizando de carga no grampo, como que acontece essa distribuição de carga no grampo. E aqui a gente vê a variação da carga com a distância do grampo. Então, o grampo está com o trecho final só ancorado, né? Esse aqui é o trecho que ele está livre na cabeça desde a boca do furo, da boca do furo para o fundo, né? E aí vendo como é essa variação de tensão. Mas do ponto de vista de economia, né? Se uma estimativa de QS com base, era uma obra que a gente tinha todos os ensaios de laboratório, né? Os parâmetros de resistência e salhamento, e inferindo QS, né? Com base em métodos indiretos, assim, a gente chegaria num QS estimado para um ponto, né? A gente viu que varia de 100 a 120 a 800, mas aqui para esse ponto onde foi feito esse ensaio, o QS estimado seria de 111 kPa, o real foi 283. Então a gente vê que a estimativa era, e de novo isso impacta diretamente no comprimento do grampo, tá? Então esse é uma visão geral da obra, né, durante a execução. Isso aqui é mais ou menos ali no meio do talude, olhando para cima. Essa é uma estrutura de drenagem colocada na parede do talude. E as características importantes da equipe que está trabalhando num projeto desses, né? Então, claro, tem que ter treinamento, capacitação, a gente tem que ter o conhecimento técnico e muita disposição, né? Então, tipo, o acesso é ruim, mas geotecnia não é uma disciplina, não é uma área, eu costumo dizer, né? Não existe geotecnia de pé limpo, né? Então, a geotecnia acontece em campo, né? Tu tem, claro, a gente tem que estuda, né? Define todas as questões técnicas, né? A gente com todo o rigor possível. Mas a gente tem que ir em campo, tem que validar isso, né? Os modelos, os métodos de cálculo sempre são tentativas que a gente faz de se aproximar da realidade. A realidade acontece, né? No campo. E sinergia, né? Nesses grandes projetos é fundamental para que eles consigam sair do papel. Ou seja, precisa que todas as partes, né? O dono da obra, a projetista, o executor, todos estejam envolvidos, né, se sintam donos do projeto e para trabalhar na mesma direção, que senão é o tipo de projeto que não vinga, né, que não. E aí esse é num resumo, né? Aqui estão as divisões de projeto que foram feitas, né? Quase 100 divisões. E
E a questão de como foi feito, né, uma obra que praticamente não tinha acesso para nada de investigação durante na fase de projeto, né, e depois legal. Então essa investigação teve que ser feita durante a obra, né? Então todos os ajustes, tal, por uma questão não tem acesso para fazer na fase de projeto, ok? Leva o projeto para dentro da obra, desenvolve o projeto durante a obra. Então essa obra teve um projeto inicial, né? Foi feito pela Gelbrugge, foi o cliente, né? Contratou, o único caso em que a Gelbrugge desenvolveu, né? O projeto foi solicitação do cliente, olha, eu preciso que seja desenvolvido, era expertise da Gelbrugge. A Gelbrugge trouxe a Geotest, uma empresa suíça, que junto com a Gelbrugge desenvolveu o projeto executivo em 2008. Em 2014, quando a obra foi executada, foi montado um consórcio, né, a FGS com a Gelbrugge, com a Geotest, criaram um grupo de trabalho para fazer o acompanhamento técnico da obra e a revisão do projeto. Sendo que a FGS é responsável pela elaboração do projeto executivo final, coletou as amostras, fez, né, tem um investimento em ensaios de laboratório e acompanhamento integral, toda aquela questão dos ensaios de arrancamento, chegou numa redução final lá de quase 20% de perfuração e depois mais um gasto em monitoramento e instrumentação, né, para acompanhamento e validação das soluções que foram concebidas, né, durante o processo. Tá? Então, com isso, eu vou passar adiante aqui, senão não termino, mas enfim, de cada um desses projetos dá para, né, fazer uma apresentação sozinho. Agora, esse é um caso alguns casos de revisão do projeto, né? Então, tem acontecido, a gente tem sido chamado, né, por alguns clientes para fazer revisões de projetos, né, revisões de alguns projetos existentes ou verificação, né, se pode ser otimizado ou se pode, enfim, revisão de projetos executivos, né, antes da implementação. E a gente tem aqui o que tem sido constatado é que várias vezes, né, os projetos executivos estão num ponto aqui que a gente começou lá no início da apresentação, entre inferências, saindo das inferências e indo para os dados, num ponto muito preliminar das inferências, tá? E isso não falo isso com o intuito de apontar dedo ou dizer que isso é melhor ou pior, não é nada disso. Muitas vezes, né, os projetos são desenvolvidos com pouca informação porque não tem, né, não tem a investigação, o cliente não vai fazer, não tem tempo, ou não tem recurso, ou a segurança não permite que se acesse o local para fazer a investigação. E aí tu pode tomar uma postura, como a gente viu no caso anterior, de ir para a obra e fazer isso durante a obra, ou bater o pé e fazer o que precisa ser feito, né, para sair dessa questão de inferências e indo para dados. E nesses casos, aqui eu tenho 4 ou 5 casos, né, que eu trouxe de um conjunto maior, aonde isso foi bem marcante, assim, para chamar a atenção nessa questão de investigação e instrumentação. E nessa revisão, basicamente, o que a gente fez foi sair dessa relação aqui majoritária de inferência e minoritária de dados para vir para uma posição onde eu tenho mais dados e menos inferências, ou, né, falando mais, fazendo a investigação que se julgava necessária ou que se via como deficiente, ou levantando os dados que faltavam para resolver as questões de projeto. E os números são assustadores, né? Então, tipo, enquanto nesse conjunto de projetos aqui se tinha um orçamento para implementação de 170 milhões de reais, o valor para implementação depois da revisão caiu para 93 milhões de reais. Então é uma redução significativa de custo, simplesmente pelo levantamento de dados necessários. E aí aqui tem um comparativo, né, desses projetos ponto a ponto,
o gráfico, a barra laranja é o custo inicial, que seria o custo inicial da obra, a barra verde é o custo depois dessa revisão, e a barra amarela, que embora vocês não estejam vendo, mas está aqui, é o quanto foi gasto no somatório projeto, investigação e instrumentação. Tá? Então, a gente vê aqui reduções significativas, né, em todos eles, reduções uns mais, outros menos, redução significativa de custo, e a barrinha amarela ali nem aparece, né, para a gente ver como é... a gente tem essa... não vou fazer a sondagem, não vou fazer o ensaio porque isso é caro, porque isso é... Mas quando a gente coloca na escala do que isso representa em economia ou em ganho de segurança, o número é sempre insignificante. Tá? Dentro de um processo. Aqui tem um outro exercício legal que é eu calculei aqui na economia gerada naqueles projetos dividido pelo custo do projeto mais investigação mais instrumentação. Ou seja, quantas esse quociente, que essa divisão vai me dar quantas vezes eu poderia fazer de novo, né, o projeto, investigação e instrumentação em cada um desses projetos. E aqui vai de 30 vezes a 150 vezes, 140 e poucas vezes, tá? O quanto foi economizado em relação ao quanto se gastou para se sair daquele nível de inferência e chegar no nível de dados que desse subsídio suficiente para essas revisões. Tá? Então, basicamente, de novo, né, o nosso objetivo é sair das inferências e ir para os dados. Isso é importante do ponto de vista de responsabilidade, do ponto de vista de sono tranquilo para nós que estamos né, projetando, fazendo as obras, e do ponto de vista de economia para o cliente, para a sociedade como um todo, né? Então, isso é o que se quer, o que se deve buscar. Mas, como eu disse, não é incomum, né, que várias vezes vários projetos sejam resolvidos com quase 100% de inferências. Tá? E aí, o quanto a gente economiza, quanto a gente deixa de economizar por ter a dúvida, foi o que eu mostrei até agora. Né? Então, que são valores, né, importantes. Mas tem outro lado também, como eu já tinha chamado a atenção, que é quanto custa a dúvida ou quanto eu gasto a mais, às vezes, por assumir esse risco. Tá? E aí, tem alguns casos aqui. Esse é um caso de aterro sobre solo mole. Né? Então, a gente vê aqui, isso é um canal, aqui era uma ponte, ia ser executada. A gente tem ali as linhas de estacas. Né? Então, aqui já está a viga que faz a ligação das estacas e que já é o apoio das longarinas da ponte. E como vocês podem ver aqui, o fundo do canal subiu. Né? Então, esse fundo do canal é uma ruptura clássica, né? De livro. Né? Ruptura bonita de solo mole. Então, aqui a gente vê o fundo do canal soerguido uns 2 metros, e a ruptura circular que vai lá atrás. Tá? Essa ruptura cisalhou, né? Rompeu essas estacas todas aqui. E o canal está tratado, né? Tem um colchão reno, uma geogrelha, algumas coisas assim. E aconteceu esse acidente, a gente foi chamado para fazer um laudo. Né? E aí, aqui estão né, mais algumas fotografias, aqui está o fundo soerguido, né? E aqui a superfície de ruptura lá na parte de cima. Né? Então, essas fotos aqui da direita são aqui de cima e essas outras fotos aqui são olhando de frente, né? Então, mas é clássico, né? O nível do aterro era aqui em cima, ele desceu, rodou e o fundo subiu, tá? E aí, quando a gente foi chamar, olha, aconteceu uma ruptura, assim, assado e tal, e nós, não, beleza, vamos, para a primeira coisa, vamos analisar quais são analisar o projeto, o que tem, né? E a gente viu as soluções, a gente viu tem uma solução, né, foi implementada, a gente tem várias soluções de engenharia ali, e que fique absolutamente claro, eu não estou dizendo que essas soluções de engenharia são ruins, né? O colchão reno é uma boa solução, a geogrelha é uma ótima solução para reforço de aterro ou para muro de solo reforçado,
o tratamento ali, né, do fundo do canal também, todos são ótimas soluções, e desde que sejam bem empregados. E quando a gente foi fazer a análise, foi pegar os dados, tinha, né, tinha uma sondagem na cabeceira da ponte, que a gente via que a sondagem não, né, não faria muito sentido com base no que a gente esperaria para aquela região. E não existia, de fato, um projeto. Era a obra tinha sido executada, tinha recebido um projeto do cliente, mas que não era bem um projeto, tinha sido, né, colocado de um lugar para o outro, feito uma adaptação, ou seja, mas o que é importante a gente ver aqui? Olha, uma quantidade importante de dinheiro, né, foram empregadas soluções de engenharia, foi gasto em material, foi gasto em mão de obra, foi feito, né, existia, né, o reforço do aterro, mas e aconteceu um acidente. E aí, quando a gente diz, olha, é claro, o que aconteceu aqui é claro, né? Tá aqui, isso aqui, o tracejado aqui era a geometria original e a linha cheia é a topografia, né? Então a gente pode ver aqui o canal soerguido, né? A superfície de ruptura está aqui, ó, tá? Então está passando o pointer aqui. E aí a gente disse, olha, eu falei, não, tudo bem, tá claro o que aconteceu ali. Uma ruptura de aterro sobre solo mole, clássica, de livro, né? Mas para dar um laudo, né, ou para a gente ter uma conclusão quantitativa disso, a gente precisa de informação. Então precisa ser feito a investigação que não foi feita para o projeto, a gente precisa ser feita agora, a gente precisa levantar esses dados. E assim foi feito. Então, aí foi feito ensaios Piazzocone, o Vani, né, alguns ensaios traxiais de laboratório, ensaio de adensamento, e depois de recebida a campanha, foi elaborado um plano de investigação, esse plano foi realizado, os dados chegaram, e depois que os dados foram analisados, o trabalho de análise deve ter consumido meia hora, né? Porque a conclusão era simples, rompeu porque tinha que romper. Qualquer análise de projeto com dados confiáveis indicaria isso, né? O solo, a resistência não drenada do solo de fundação era incompatível com a obra que foi colocada ali em cima. Simples assim. Então, esse é o custo da inferência, esse é o custo de partir para a execução, né? Menosprezando a necessidade de se levantar os dados, de se fazer o projeto propriamente dito. Um segundo caso, que é um caso... esse é um caso também... Deixa eu ver como é que está de tempo aqui. É um caso que envolve modelagem numérica, mas o histórico também é interessante. Tá? Então, essa aqui é uma seção tipo, né, de uma solução. O projeto não é nosso, né? A gente foi chamado também para dar um suporte, ou fazer um laudo, uma análise de um acidente. Mas o projeto era assim: tinha uma cortina estaqueada aqui em cima, atirantada, um solo grampeado, um faciamento concreto projetado, e aqui em cima tinha uma escola. Mas antes disso, essa obra foi realizada porque nessa área aqui era um talude natural, foi feita uma escavação para colocar um campo de futebol. Tá? Então se escavou próximo da escola e rompeu o talude da escola. Aí foi chamada uma obra emergencial, foi executada essa contenção, né? Então foi feita uma cortina lá em cima, da superfície de ruptura, né? Junto à escola, né? Foi método ascensional, depois foi feito o solo grampeado, com faciamento em concreto projetado, e a obra terminou. Tá? Aí e o campo de futebol era toda essa área aqui. Então a empresa, né, o projetista fez o projeto, uma obra emergencial, né, foi feito rápido, a executora executou a obra, mas o talude seguia, né, para os dois lados. Aqui ele fazia uma curva, terminava e entregou, né, então, terminou a obra. E aí a prefeitura dessa cidade voltou lá e continuou escavando para fazer o campo de futebol. E escavando, né, também os taludes laterais
na geometria que já tinha provocado essa ruptura aqui, por incrível que pareça. E aí a consequência é óbvia, né? Se começaram a se escavar as duas ombreiras, surgiram, né, uma nova superfície de ruptura. Aqui se vê a plastificação no pé, ali, ó, essa foto aqui é daqui, é do pé, do lado esquerdo ali, então tá pipocando, né, tá plastificando o pé. E essas fotos aqui é da porção superior. Então as trincas estão aparecendo lá atrás, envolvendo toda a obra de contenção. Tá, apontando já que já tinha ocorrido, já estava ocorrendo a instabilidade, o processo de estabilidade já estava em andamento e a obra foi perdida, tá? Rompeu, né? A obra caiu, né? Se perdeu a obra como um todo. E isso gerou, daí, claro, aí a prefeitura dessa cidade acionou a empresa que executou essa obra, dizendo, olha, tá no prazo de garantia, né? Tu tinha que... E a empresa disse, não, eu fiz a contenção naquele ponto, mas se tu quisesse continuar escavando para o lado, teria que fazer um projeto de contenção do lado também, que é uma coisa óbvia, né? Se nessa geometria eu preciso de obra, por que do lado não precisaria? E aí veio uma junta de especialistas, né? Da GeoRio, acho que não tem problema nenhum falar isso. A GeoRio fez um laudo dizendo, olha, a ruptura aconteceu por causa das escavações laterais. E entregou esse parecer, né? A própria prefeitura não satisfeita, contratou uma consultoria de Brasília, se não me engano, que fez um relatório de 80 páginas dizendo que não foi por causa da escavação lateral, que a ruptura aconteceu por causa de N outros fatores, né? E aí nisso que a gente entrou, olha, a gente disse, olha, não, já existe um laudo dizendo que qualquer pessoa, né, sabe que existe um efeito tridimensional por essa escavação lateral ali, que acaba envolvendo também a obra em questão. Já tem um documento dizendo isso, da GeoRio, que é, né, praticamente que é incontestável, né, pela sua capacidade técnica, mas, né, eu falei, olha, que pode ser feito, a gente pode fazer uma simulação numérica tridimensional para evidenciar o efeito, né, de uma escavação fora da região da obra, na região da obra, como essas tensões vão ser induzidas. E aí isso é o produto de uma simulação numérica, né, tridimensional. Então foi simulada toda a escavação da obra e depois os eventos realizados pós-término da obra para verificar essa, né, indução de tensão ou não por essa escavação fora da seção da obra, né? Porque a gente porque é um evento gerado, o efeito tridimensional é importante porque é o efeito gerado por um alívio de tensão fora da seção de análise do projeto. E aí, né, claro, deu esperado, aqui a gente vê, aqui é só aqui é um 3D, né, com as zonas de plastificação. Aqui são seções mostrando essas zonas de plastificação. Aqui a geometria da superfície de ruptura, né, potencial, e ali pontos. Esses 4 pontos são pontos que a gente escolheu para tirar e mostrar na trajetória de tensões o efeito da escavação. Então, cada pontinho aqui é uma etapa da obra. Então, a obra concluída estava aqui. E essas duas últimas aqui mostram, né, o avanço da escavação lateral, como isso acabou induzindo, né, tensões cisalhantes, mesmo na região fora da região que está escavada, tocando a superfície de plastificação, ou seja, gerando a ruptura. Tá? Então, um caso, né, uma simulação numérica pode ser usada para avaliar um efeito o efeito tridimensional. Tá? Eu não sei se temos tempo, acho que sim. Essa agora é só mais um caso de modelagem, né, que eu queria mostrar, mas acho que sim. Os chefes aí não se opuseram, então vamos adiante. Então esse é um caso, isso é uma retroanálise de dam break, de barragem de rejeito, tá? Utilizando uma metodologia de simulação de fluxo de detritos. Então esse é um caso interessante, que é pelo seguinte, todas as simulações de dam break, né, os modelos que se usa, são, né, como o nome diz, barragem
de água, né, são modelos para rupturas de reservatórios de água, tá? E são aplicados também para rejeitos, com suas correções de viscosidade e tal. Mas a modelagem de fluxo de detritos, que é um evento natural que ocorre em talvegs, ela essas modelagens hidráulicas elas não conseguem reproduzir de uma maneira fidedigna esses eventos, tá? E aí aqui o que a gente fez é um exercício de aplicar uma modelagem de fluxo de detritos, o modelo de Volmi-Salm, que é um modelo para não é um modelo hidráulico, né? É um modelo para materiais com atrito, no caso dessa retroanálise, tá? Então aqui foi modelo de Volmi-Salm, né? No caso foram feitas 34 simulações. Este ainda não está, ele está no pré. Aquele da análise tridimensional que eu mostrei antes está publicado num Cobrai também, aquele Cobrai de Florianópolis, que eu não me lembro o ano. Mas esse aqui tá no forno, tá? Vai ser, mas a gente ainda não publicou em nenhum lugar. Mas é uma modelagem usando, né, o modelo de Volmi-Salm, usando uma abordagem de fluxo de detritos, uma simulação 3D de dam break de rejeito, tá? E isso é bem promissor, né? Aqui o parâmetro de controle era a espessura de material depositado, né? Então tem um MNT antes e depois do evento, e aqui mostrando, né, essas simulações a gente faz por tentativa e erro mesmo, a gente tem que ir ajustando os parâmetros até chegar num melhor ajuste. Então estão mostradas aí 4 das 34, e aqui só a metodologia utilizada para fazer o ajuste, né, de qual das simulações que nos deu os melhores resultados. Então aqui foram escolhidos vários pontos de controle para verificação de altura de onda, né? Aí analisado velocidade, altura de onda e deposição. Aqui a linha vermelha é o ocorrido, ou seria a espessura de deposição do material, e as outras linhas são os resultados das várias simulações que foram feitas, tá? E aqui o método que quadrado foi utilizado para ajudar a escolher ali qual delas nos deu o melhor ajuste, tá? E aí chegando, né, na simulação 33, então mostrando que o vermelho é o real, o azul é o simulado, tá? Então isso aí a gente vê aqui, nós estamos com uma diferença de quase 2 metros, né? E isso é um ótimo ajuste, tá? Para nossa, e aqui só mostrando, né, o resultado da simulação. Então esse, né, um pouco fora dentro das inferências e dados, nessas simulações a quantidade de inferências é gigantesca, tá? A gente não tem, a BMS promoveu eu esqueci agora o nome, mas teve uma palestra na sexta-feira enfim, sobre a estabilidade do jeito e o desafio que é, né, de quantificação de parâmetros e tudo mais. Então a gente é um problema de engenharia bem complexo, é um problema que está sendo, né, um desafio que está sendo enfrentado aí por toda a categoria, né, profissional. E esse resultado, inclusive esse que eu acabei de mostrar para vocês, tem que ser olhado sempre com muita maturidade, com muito cuidado, porque existe uma dificuldade muito grande na determinação desses parâmetros e para essas grandes massas, tá? Mas não é o foco da nossa discussão hoje também. Então, só finalizando, né, os comentários finais, de novo, né, as melhores práticas consistem em identificar as inferências e premissas e substituí-las por fatos ao longo do desenvolvimento do projeto da obra. Então, isso, né, fazer engenharia geotécnica é a gente conseguir
pegar um problema complexo da natureza, transformar ele num modelo analítico que possa ser resolvido e atribuir valores a ele, definir seguranças, né? E isso é a prática, né, da engenharia. E quanto mais a gente consegue validar as nossas premissas ou reduzir as inferências, mais, né, mais arrojado a gente pode ser e também mais certeza da segurança a gente vai ter. Segundo, não existe milagre, visão de raio-x ou, né, olho mágico. Tá? Se a informação é necessária, a gente precisa investigar. Se existem dúvidas, a gente mede. E o importante é, óbvio que a gente não consegue ter 100% das informações, mas a gente tem que ter a compreensão dos mecanismos e o impacto daquela informação ou falta daquela informação tem no projeto para conseguir viver com isso, né, para conseguir resolver esses problemas. Nenhuma tecnologia pode substituir a falta de conhecimento. Isso é fundamental, né? A gente não pode confundir ferramenta com boa engenharia. Então, eu mostrei ali os resultados das simulações, as grandes diferenças de 34 simulações, sendo que a gente está retroanalisando um evento, ou seja, eu tenho o dado, é fácil, né? Eu pensar de aplicar isso agora em algo que não aconteceu e achar que aquilo vai me dar um resultado 100% correto é muita ingenuidade da nossa parte, né? Então, nada substitui o pé sujo, né? Entender o problema, ter o embasamento da geologia local, o embasamento de todas as condicionantes que envolvem os processos. Eu costumo dizer, né, para os meus alunos que a gente nunca resolve com um computador um problema que a gente não saiba fazer à mão, né? Então, se tu não tem que fazer muita conta à mão, tem que ganhar ordem de grandeza, ter sensibilidade, os parâmetros para começar a usar as ferramentas. E sempre a quarta frase ali não é nem minha, né? Nunca confie nos resultados de uma simulação, que eles estão sempre errados. Essa frase é do Christoph Graf, que é um dos autores do RAMS, que é o programa de simulação tridimensional de fluxo, sabe? Então, o que é? Claro que é uma frase de impacto, né? Então, as ferramentas numéricas estão aí, tem uma banalização delas, o que é positivo, né? Ou seja, tu não precisa mais de muito recurso para fazer uma análise complexa, mas a interpretação dessas análises, a consideração dessas análises com o projeto tem que ser feito com muita maturidade, né? Com a consciência de que aquilo está te ajudando a compreender um mecanismo, está te ajudando a chegar num valor, mas ela nunca vai te dar a resposta exata daquele valor, porque a gente lida com geotecnia, né? A gente lida os modelos são uma tentativa de representar a realidade, tá? Então é isso que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente lida com esses modelos. E a última ali, o último comentário que era o assunto que eu falei que nós não ia entrar, né? Mas essa é um dos últimos parágrafos do artigo do Morgenstern, quando ele fez a análise da ruptura de barragem dessa marca, né, de Mariana. E é impressionante, é super interessante. Eu recomendo, né, quem não leu, que é um artigo bem interessante, porque ele diz, olha, o foco desse artigo é entender como países de boa engenharia têm enfrentado acidentes tão grandes, né? De países onde notadamente existe uma boa engenharia geotécnica, existem boas ferramentas e mesmo assim acontecem acidentes. Lá no final das conclusões ele diz, olha, os acidentes basicamente acontecem por falta de engenharia. E é estranho a gente lidar com isso, porque aí é minha opinião pessoal, né? Não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas que a gente experiencia muito, que a gente tem visto é a dificuldade da engenharia chegar na ponta, né? Então, às vezes, muita essa questão de detalhes simples, né? Detalhes simples de obra que são fundamentais para o funcionamento de uma estrutura, às vezes não são considerados ou não são vistos com a mesma seriedade, ou porque o engenheiro não foi na obra, ou porque o engenheiro não viu, ou porque aquele detalhe passou despercebido. Então, desde
desde da execução de um dreno, do posicionamento de uma estrutura, do cuidado com a escavação, né? Coisas que o engenheiro tem que estar à frente. Então a gente tem que, acho que é um alerta ali. Um dia, anos atrás, antes de acontecerem todos esses acidentes, eu estava conversando com o professor André Assis num congresso, e ele disse: olha, eu estou preocupado porque eu vou visitar a obra. Antes eu chamava para dar uma consultoria, eu ia visitar a obra e perguntava qual é o problema da tua obra. E o engenheiro me respondia: eu estou com um problema naquela escavação assim, eu estou com um problema com esse concreto e tal. Ele falou: de um tempo para cá eu chego na obra e pergunto qual é o teu problema, e o cara abre o project e mostra o planejamento. Olha, meu problema é aqui, eu estou com esse atraso, mas eu vou recuperar e tal. Ele falou: não, eu quero saber do teu problema de engenharia, eu quero saber do teu problema da obra. Qual é o teu problema da obra? Ele: mas eu não sei. Entende? Então, eu acho que pegando o gancho, né, do que o Morgenstern escreveu, acho que isso a gente tem que cuidar, né, que a engenharia acontece mesmo em campo. Acho que a gente não pode descuidar disso, e tudo que a gente faz no escritório, em laboratório e tal, isso tem que chegar na prática, isso tem que chegar na ponta, né? Então era isso, pessoal. Com isso eu encerro a minha apresentação, né? Eu acredito que a gente tem um tempo para dúvidas. Não sei se elas vêm por escrito, se vêm, mas enfim, fico à disposição de vocês, tá? Agradeço a atenção, a paciência de todos, né? Espero ter cumprido aí o que havia sido proposto, tá? Então, muito obrigado. Então, para quem quiser abrir um espaço para perguntas, né, pode ligar o áudio e fazer uma pergunta. Ou então escrever no chat, daí eu acho que o Felipe já responde, lendo o chat. Está conseguindo visualizar o chat, Felipe? Ainda não, mas estou descobrindo aqui, peraí. Tá. Acho que... Se eu tirar a apresentação aqui, eu acho que eu consigo ver. Eu não sei onde que está o chat. Né? É um problema de peopleware. Sai da tela cheia, pode ser isso. Cadê essa porra? Só um pouquinho. Alguém abriu o áudio. Eu estou acompanhando aqui, mas ainda não teve nenhuma escrita. Pergunta escrita? Ainda não. Cara, quando não tem nenhuma pergunta, das duas uma, né? Ou a apresentação é muito boa, que não teve nenhuma dúvida, ou que é praticamente impossível. Tá todo mundo agradecendo, assim, foi uma... Ou foi muito ruim e as pessoas não veem a hora que termine, né? Pode ser também. Não, tem muito agradecimento, tem uma palavra bastante extensa aqui no German, né? Um texto ele escreveu para ti, né? Com vários elogios, né? Muito interessante. Elismar dando agradecimentos também. Letícia, ótima apresentação. Incrível, o Lucas foi incrível, ótimo, maravilhoso. Kleber, lê para eles, por favor. Tenho também me xingando aqui. Parabéns pela apresentação. Cara, eu tô muito... aqui, achei o chat. Achou, beleza. Andréia Batista pergunta sobre a publicação dos trabalhos. Então, talvez possa colocar o seu e-mail aí, né, Felipe? Daí... Pode ser. Deixa eu escrever aqui. A Karina fez uma pergunta, segundo a Lisiane. Vamos ver aqui. Karina tem uma pergunta, ótimo. Obrigado, Lisiane. Eu não tinha visto. Tá. Quais são as tuas recomendações para quem seguir na área de geotecnia? É uma pergunta bem assim, né? Essa é uma pergunta absurdamente difícil. Olha, faz um resumo. 30 segundos. Um resumo de 30 segundos, vamos lá. Cara, estude muito, não perca a oportunidade de aprender, né? Uma vez eu fiz uma palestra quando eu deixei de ser jovem, né? Quando eu fiz 35 anos, me convidaram para fazer uma palestra. E no final eu disse várias coisas assim que eu ouvi, né? Que foram marcantes. Uma que é até do professor Elish, que ele disse: olha, vivência e experiência são coisas distintas, né? Então, porque a vivência é o tempo que tu
tu dispõe fazendo aquilo, né? Que tu gasta fazendo aquilo. Tu pode ter anos de vivência em um determinado tipo de trabalho e não ter experiência nenhuma, né? Porque a experiência é o que tu aprende com aquilo. E aprender com aquilo é sempre fazendo a mais, sabe? Às vezes se tu participa de um projeto ou se o teu professor te deu na aula uma questão, depois a experiência tu vai ganhar. Se fosse diferente, se em vez do muro fosse uma cortina, se em vez disso fosse aquilo, e fazendo, exercitando, tu começa a ganhar a sensibilidade, que é o que mais falta, né, pra gente quando a gente começa. E então essa seria a sugestão, assim, faça mais do que o que te é solicitado e estude bastante. Assim, só eu passei já dos 30 segundos, né, Kleber, mas só respondendo porque essa é interessante. Eu recebi um conselho quando eu estava quando eu era bolsista de iniciação científica, acho. Eu estava no laboratório e tal. E um amigo meu, né, um cara sensacional, fantástico, doutor, um baita geotécnico, me perguntou: tu gosta disso, né? Eu falei: cara, eu gosto mesmo. Ele: não faz isso, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, porque geotecnia é uma área que te enche o coração, mas não te enche o bolso, é um terror para trabalhar, não sei o quê. E eu, ainda bem que eu não levei aquilo a sério, sabe? Porque é muito desafio, claro que é uma área como todas as outras áreas da engenharia, né? Nenhuma área. O Brasil não é um país para amador, né? Não é um país fácil para ninguém. Mas eu sou da linha de que tu tem que fazer o que tu gosta. Ninguém é bom fazendo o que não gosta, né? E a gente passa muito tempo da vida trabalhando aí para fazer uma coisa que não gosta. Então, se gosta de geotecnia, vai fundo, estuda o que não perde tempo. Essa era a dica. Bom, Felipe, antes eu vou dar um recado, né? O nosso presidente, o Rinaldo, ele estava presente, teve alguns problemas técnicos aqui e saiu. Então, ele escreveu para mim aqui, disse que foi muito satisfatória a tua palestra, foi muito satisfatória. Não conseguiu acessar com som aqui, né? E aí pediu para enviar o recado, beleza? Não tem problema. Tem mais uma perguntinha aqui, né? Elcimar, exatamente esse é o nome. Cite pelo menos um caminho que indicaria para um aprofundamento acadêmico nesse assunto. Eu acho que é geotecnia. Olha, Elcimar, assunto de geotecnia. Assim, primeiro, uma coisa que eu indico, né, considere muito seriamente um mestrado, tá? Então, um aprofundamento acadêmico, né? Eu acho que sim, o que a gente vê, né? E isso eu me incluo nisso, eu sou professor também, mas o que a gente vê na graduação é bem restrito. E a gente vê o beabá e o mestrado faz uma grande diferença. Então, para aprofundamento acadêmico, eu indicaria considerar fortemente um mestrado na área. Certo. Tem uma terceira pergunta, no caso, da Diane Fonseca. Ela está citando o slide, eu acho, né, do estudo Dawnbreak. Foi usado um modelo de fluxo de detritos para a simulação do rompimento de rejeito. Isso. Acho que é exatamente isso, né? Isso, exato. Vocês estão vendo a minha tela ainda ou não? Não, eu estou. Tá. Isso, acho que todos. Isso, exatamente. É um modelo que é usado para fluxo de detritos, né, que aparece aqui, e foi utilizado, testado, né, para downbreak de barragem de rejeito. Teve um resultado satisfatório, mas eu respondo com, na minha opinião, né, a realidade está entre ele e o modelo de hidráulica, assim. Eu acho que nenhum dos dois está certo. Entende? Acho que porque a lama é bem
A lama é bem lama. Mas, enfim, é isso. A resposta é essa. Sim, foi usado um modelo de fluxo de detritos, que é o modelo de Vol-Missal, que é um modelo bem interessante, que ele foi concebido para avalanche de neve, na verdade. E depois foi, né, também aplicado para fluxo de detrito. Felipe, tem mais uma aqui, a Andréia. Ela pergunta bem assim, o senhor, né, indica algum livro sobre projetos ou obras com ancoragem? É difícil. Andréia, né? Andréia. É difícil, Andréia. Olha, tem... Vamos lá. A gente tem o Fundações, Teoria e Prática, que é um bom livro, um livro da Pini, né? A gente costuma dizer, é um livro que tem tudo, mas não tem nada. Mas é brincadeira, tem muita coisa, né? Mas, claro, depois tu tem as referências ali para ti em cada caso. É um ótimo livro, eu indicaria. Depois tem para ancoragem, cortinas, tem o do Jarbas, né? Clayton, Milititsky, Woods, é um livro antigo, mas é muito bom também. Retaining Structures ou Retaining Walls. Mas é uma bibliografia restrita mesmo, tá? Eu acho que eu te indicaria esse da Pini para começar e por enquanto é isso. Eu coloquei aqui a questão das referências. Eu peço desculpa para vocês, eu não coloquei na apresentação, eu sou bem relaxado, mas eu deixei meu e-mail no fundo ali, no finalzinho aqui, ó. Vocês podem me pedir, tá? Ou eu mando para o Kleber também, ele distribui. O Eris está perguntando o seguinte, Felipe: os ensaios de grampos, eu acho que o ensaio de arrancamento, ele deve estar identificando dessa maneira, estão disponíveis os gráficos, ele diz, né? Os gráficos dos ensaios. Sim, estão naquele artigo. Dos ensaios instrumentados estão naquele artigo do Kobrenseg. Que é até eu esqueci de falar no começo lá, que é quem orientou Cadê? Os gráficos estão lá, tá? Tá aqui. É um artigo meu, do Anderson, do Fonini, o Bressani e o Milan. Né? Lá no começo, nos meus agradecimentos, eu esqueci de citar as outras universidades, né? Peço desculpa agora, mas o professor Bressani, né? Sempre foi meu orientador no mestrado, doutorado, e também sempre abraça esses assuntos interessantes que surgem aqui, né? E outros também, outros colegas ali de outras universidades e alguns outros trabalhos que foram desenvolvidos. Mas sim, os gráficos estão nesse trabalho, tá? Claro que não dos 200 ensaios de arrancamento, né? O que está nesse trabalho são desses instrumentados. Agora, o resultado sumarizado dos outros também tem num outro trabalho que eu sinceramente não me lembro dele, que é no Brasileiro de Geologia, acho. Tem um com aquele mapa e tal. Posso mandar. Mais uma, Felipe. Tem mais uns 3 minutinhos aí, tá? Claro, claro. Em taludes de rocha, é o Carlos que pergunta, né? Carlos Araújo. Qual o melhor caminho para discretizar as estruturas como fraturas que dominam o movimento do maciço? É o mapeamento estrutural. É o mapeamento estrutural, né? É o ponto de partida para qualquer talude rochoso. E fazer o mapeamento estrutural do maciço, que é o levantamento da geologia estrutural. Tu vai, né, um geólogo, né, que saiba trabalhar com geologia estrutural, ou um engenheiro geotécnico que também, né, lida com isso, tem que medir. Tu mede todos os sistemas de fratura, direção e mergulho, e depois com análise estereográfica tu identifica quais os mecanismos, se é cunha, se é tombamento, se é planar, e aí parte para a resolução. O caminho é esse. Tem assim, a gente testou aqui, tá? Tem umas ferramentas para te usar a nuvem de pontos, né? O levantamento a laser e tal, para usar esses dados para já obter o mapeamento estrutural, né? Mas tem que ir com a bússola lá medir, tá? Não dá alguma coisa lá, né? Funciona também, claro, mas é mais simples fazer em campo.
Tá. Tem mais uma do Hilário. Hilário. Vimos que o valor da economia de um projeto com as investigações iniciais pode chegar até 20%, né, do custo da obra. Porém, podemos usar os parâmetros conseguidos durante a execução do projeto para otimizar ainda mais esse projeto? Sim. E se esses dados são confiáveis, principalmente no âmbito de perfuração e sondagem? Sim, o Antônio Hilário, meu amigo, obrigado pela pergunta. Olha, os 20% foram daquele caso, né? A gente já tem valores diferentes, tem valor de 40, 50, dependendo do que é feito. E tem o caso também onde tu investiga mais e vê que a condição é pior. E daí fica mais caro, né? E aí também acontece, tá? Mas te respondendo ali, sim, a ideia, dependendo do tipo de solução, né? Principalmente o solo grampeado é uma que está no conceito da solução, tu poder ir ajustando a obra, ajustando o projeto à medida que a obra anda, né? Então essa são soluções mais maleáveis, assim, onde tu pode ter uma economia importante. Algumas outras soluções não, né? Algumas outras soluções tu, tipo, numa obra tirantada, tu faz os tirantes e depois mede, aí se tu é mais difícil, tu não tem tanta flexibilidade assim para economizar. A questão dos dados confiáveis que eu acho que eu não entendi, de perfuração e sondagem. Deve ser, é uma técnica que a gente usa com frequência, assim, que é usar a perfuração da obra como sondagem, sabe? A gente chama furo de reconhecimento. E não é trivial, porque depende muito da experiência de quem está fazendo, né? O cara tem que parar do lado da perfuratriz ali e ter sensibilidade para, dependendo do que tu está querendo identificar, funciona muito bem, né? Então a gente usou lá por exemplo, se tu tem uma camada, tu quer saber só a profundidade da rocha, aí é tranquilo, tu vê enquanto está só soprando e escavando material friável, fino, e depois quando começa a bater a rocha média, né, média espessura ali, se é contato entre diferentes solos, é um pouco mais difícil. A sondagem é muito melhor sempre, né? Sem dúvida. Mas a perfuração da obra é uma informação valiosa também, que não deve ser desprezada, tendo como ela é tão confiável quanto maior a capacidade de quem está avaliando. Pilar, é difícil essa. Me fez uma pergunta muito difícil, cara. Não sei se responder. Certo. Bom, tem diversas perguntas aqui. Rapaz, aqui a webinar que eu estou assistindo aqui. É isso aí. Essa eu não sei. Também não sei. Estava com o áudio aberto aqui. Então, tem mais algumas perguntas aqui. Tem alguma literatura para indicar sobre ruptura de barragem de rejeito? Vá. Deve ser mais difícil. Olha, essa é mais difícil. Tem, assim, tem a tese da Ju, tá? Da Juscelia Bedin, que é de caracterização não de ruptura de barragem de rejeito, né? Tem a tese do Piretti, da Vale, que é de caracterização. Tem a tese da Ju, o Fernando, né, o Schneider tem produzido bastante coisa nesse sentido. Mas a tese da Ju é bem legal, é uma referência, né, de estudo de barragem de rejeito para a relação do ensaio de cone, a questão das velocidades, identificar os potenciais de liquefação. Tem muita. Tu não vai achar pelo menos eu não conheço, né, nenhuma referência assim, tipo, né, um guideline, hoje, né, para o problema, para o que está se vivendo hoje, assim. Mas para os problemas específicos tem bastante coisa. Tem que ir um por um. Gob, então, para finalizar, eu posso fazer uma pergunta para ti? Pode. Deixa pode, claro, pode fazer. Só posso responder? Eu consegui acessar o chat. Tem uma pergunta do Miguel aqui. Pode, fica à vontade. Que essa é bem interessante, até naquele abordagem para determinação do ângulo de atrito interno das descontinuidades, né, do maciço rochoso. Esse é bem difícil, assim.
Ah, sim, foi a última. Assim, ó, tem que estudar, o importante é aplicar um critério que funcione, né, para a descontinuidade que está usando. O que se mais utiliza é o Barton Bunds, né, que aí tu vê pela rugosidade, o JRC e tudo mais. Mas tu sabe, naquele projeto ali do patrimônio que a gente mostrou, o primeiro terço do talude, lá os primeiros 100 metros, ele era todo condicionado por geologia estrutural, né? Ele era embora a rocha se desmanchasse assim, a ruptura era toda condicionada por descontinuidades. O melhor parâmetro, né, a melhor determinação de parâmetro que a gente fez para aquele setor foi com o tilt test, que é um ensaio extremamente simples, que tu pega, né, 2 fragmentos da rocha que contém o plano e tu vai inclinando tu vai inclinando a amostra até que ela escorregue. Então, se o material funciona só por atrito, tu tem uma boa estimativa do ângulo de atrito da descontinuidade, ele vai ser igual ao ângulo em que ela entrou em movimento, né? Então, teoricamente, tu deduz isso. Se só tem atrito, se é só atrito que conta, o ângulo de ruptura é igual ao ângulo de atrito interno. E aí só tem que tomar cuidado se tu estiver analisando um plano, tem que ver a rugosidade do plano que tu está ensaiando e a rugosidade dos outros que estão em campo, né? Então, se tu puder testar isso com diferentes rugosidades, aí tu até retroanalisa o FI equivalente do Barton lá pelos JRC, tá? Fora isso, tem os insights, existem insights de alinhamento direto, de descontinuidade, né? Pouco comum. Acredito que a Minas, o laboratório da Minas e da URGS tenha, e só, né? Mas o tilt test funciona bem. Se a descontinuidade está lá, se existe, tomar cuidado com os materiais de preenchimento, né? Se não é a descontinuidade, se tu tem lá 2, 3 milímetros de solo, já é o suficiente para aquilo ali governar todo o movimento. Então, tomar cuidado do que tu está medindo e do que realmente importa no processo. Certo. Então, vai lá, Kleber. Agora. Vou fazer uma última pergunta rapidinho, terminar aqui, fechar ela. Qual é a importância, então, do que eu vejo, assim, que um projeto tem um peso muito grande na parte normativa, né? Que a gente, às vezes, deve seguir isso. É interessante, né? Qual é o peso e a importância das normas técnicas, assim, dentro do projeto de geotecnia, né? E como é que, num panorama geral, eu sei que você acaba participando bastante, né, da construção e da revisão desses sistemas normativos, a dificuldade que a gente tem hoje, né, de tentar fazer com que essas normas sejam, de fato, normas, né, a ser seguidas, e que a gente consiga colocar elas dentro do projeto respeitosamente, vamos dizer assim, né? Tanto tecnicamente quanto para o cliente e para o projetista em si, para o executor, todos envolvidos. Deixou por último uma pergunta fácil, né, Cleber? Vamos ver quantas pessoas estão online para saber o que eu respondo aqui. Deixa eu ver. Não, essa aí é só um minuto. Assim, olha, vamos lá. Eu acho que mais importante, claro, tem é uma questão bem importante, bem delicada das normas, né? Porque é um sistema estranho, né? Tipo assim, a gente tem melhor conversa de bar, né? Mas tipo, mas enfim, eu participei da elaboração da norma de solo grampeado agora. A gente está participando da revisão da norma de estabilidade em costas, né? E é um processo muito difícil, né? Um processo muito moroso, muito difícil de ser feito. Se a gente for ver, a BNT é uma entidade privada que reúne, executa uma norma com a participação da comunidade, e depois isso lá na frente tem força, é vendido para a comunidade técnica e tem força de lei pela Lei de Defesa do Consumidor. Então, eu acho, né, na minha opinião, uma coisa que deveria ser discutida mais a fundo, assim, mais lá na origem mesmo. Mas
fecho parênteses dessa questão da forma como é feito. São as referências que a gente tem, são referências importantes, são referências que norteiam o exercício da profissão, né? Tem essa questão da relação da força de lei, da norma, é uma questão, às vezes, né, até preocupante, assim, porque a norma deve ser algo para, né, para guiar e para impor limites, né? Mas dentro da técnica, tu sabe que às vezes esses limites podem ser ultrapassados se tu sabe o que tu tá fazendo, né? Então isso acho que é uma questão importante. Mas a norma te dá um resguardo legal importante. Ela deve se dar atenção para isso, deve se seguir isso sem dúvida, tá? Eu tô falando isso agora e fico me lembrando do que eu ensino, né? Quando eu falo investigação geotécnica, a única norma de referência que a gente tem é aquela de planejamento de sondagem de SPT para edifício, sabe? E eu digo aos meus alunos, eu falei, não sigam a norma, a investigação geotécnica não pode ser normatizada, né? A investigação geotécnica tu tem que primeiro saber as dúvidas que tu tem, né? Então tu tem que tentar entender o problema, levantar as tuas dúvidas, e a investigação tem que ser suficiente para satisfazer as tuas dúvidas e não a norma, né? Então, dentro daquilo que ele está falando, é para transformar as tuas inferências e premissas em dados. Para isso que serve a investigação. Então, tu colocar isso numa questão normativa, tu tem, às vezes, para um mesmo projeto, uma edificação no local A e no local B, tu tem investigação completamente diferente. Né? Se tu for pensar, né? Então, isso é a dificuldade o lado da dificuldade de ter uma questão normativa assim, geotecnia, embora ela seja necessária, embora ela seja, a gente tenha que seguir, a tentar um texto base. E dentro, um texto base, e dentro do possível também a comunidade reage a isso, tanto que as normas vão sendo revistas e editadas à medida que se vê necessário, né? Então, mas não sei se eu te respondi, Kleber, mas Não, depois, quando liberar, né, do confinamento, a gente pode no bar daí, a gente resolve melhor essa situação. Mas não, para não ficar a mensagem errada, né? Principalmente para quem está começando ali, as normas são referências, devem ser seguidas, né? Elas nos dão as diretrizes mínimas ali e o respaldo legal para tal, né? Bom, tem vários recados assim de pessoas agradecendo, né, a palestra. Bem como também temos aqui o pessoal fazendo agradecimento, gostaria de certificado, isso aí deixa com a gente, tá? Tem uma pessoa aqui do Núcleo do Norte, da BMS, comentando, tem diversas pessoas de fora do Rio Grande do Sul, né? Isso é interessante, né? Uma palestra regional trazendo pessoas de outros núcleos, de interesses da geotecnia no Brasil inteiro. Então, legal. O teu respaldo aí, né, técnico, profissional, a gente consegue fazer isso, Felipe. Tá, joia. Bacana. Muito agradecido. O núcleo de Minas Gerais também, né, o presidente, o Guilherme Vasconcelos, tá dando. Legal. Do Recife também, Carlos Araújo. Bacana. Estou citando aqui, né, o Brasil inteiro está presente aí. Então, é muito compromisso, né, Felipe? Tá joia. Coimbra, Portugal, o Davi, O Davi, pô. Davi, mas ele escreveu antes ali que não gostava de estudar, então não... Pois é, percebi. O Carlos Emanuel também está aí presente. O Ema tá lá. Tem o Rio de Janeiro, então tem gente do Brasil inteiro aí. Muito bem, pessoal. Agradeço a presença de todos, né? E se o Felipe quiser fazer algum fechamento, pode ficar à vontade, senão a gente já pode se despedir e vamos para o próximo evento, que logo será anunciado também. Não, só agradecer, né, a presença de todos. Eu acho que ninguém mais aguenta me escutar, né, depois de todo esse tempo. Mas
bola para frente, vamos passar por esse período aí. Como é que é? O brasileiro é duro na queda, né? É estranho a gente tá dando tanto. Não vai ser o Covid que vai nos derrubar. Então, vamos cabeça erguida aí, vamos em frente. Então tá. Muito obrigado, Felipe. Tchau para todos. Até mais. Tchau, tchau.